A paz do Senhor, meus amados. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho, porque talvez sirva de edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Sou natural da cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, e sou o filho mais novo de uma família de classe média baixa. E durante toda a minha infância e adolescência sofri muito com problemas de saúde de ordem física, emocional e espiritual, decorrentes principalmente de extremas atitudes violentas de um pai que era totalmente agressor dentro do nosso lar. Então, foram gerados traumas, foram geradas as revoltas e o ódio foi semeado dentro do meu coração. E quando eu tinha por volta de 14 a 15 anos de idade, em 1990, então eu procurei buscar refúgio no rock, no heavy metal. E cada vez mais e mais eu procurava bandas que tinham um som cada vez mais e mais pesado dentro do rock. Até que cheguei no black metal, no metal satânico, que é o metal diabólico e odioso mais violento que existe no mundo. Então, queridos, no dia 22 de outubro de 1995, muito depois, eu comecei o meu relacionamento com a minha esposa. E 2 anos depois, em 97, eu formei a minha primeira banda de metal. Porém, ainda não estava satisfeito. Ainda queria mais. Ainda queria manifestar o meu ódio que eu tinha por toda a raça humana, decorrente das revoltas, dos traumas e de tudo aquilo que foi semeado no meu coração. Então, queridos, eu conheci no ano de 98 alguns integrantes de uma banda de black metal daqui da cidade. E depois, queridos, eu me juntei a eles. E foi aí que as coisas pioraram. Porque até então eu nunca havia participado de rituais, mas comecei então a participar. Ia para os cemitérios daqui da cidade e participava dos rituais e blasfemava contra Deus, profanava o seu santo nome, chamava o Senhor Jesus Cristo de bastardo e a Satanás de pai. E neste período eu e minha esposa nunca havíamos antes conhecido a Jesus. Mas no ano de 2001, a nossa primogênita nasceu. E 2 anos depois nasceu a nossa segunda filha, no mês de maio de 2003. E depois, meus queridos, a minha esposa ela teve uma depressão profunda pós-parto. E quando nós estávamos na casa da minha sogra, no período do resguardo da minha esposa, em um determinado dia depois que ela deu de mamar para a criança, para a nossa segunda filha, todos nós adormecemos ali, estávamos extremamente cansados, até que em um determinado momento a minha esposa ouviu uma voz angelical dizendo para ela: Lucinere, acorda que a tua filha está morrendo. E esta voz falou novamente pela segunda e pela terceira vez. E depois da terceira vez a minha esposa despertou e viu que a nossa filha estava o quê? Já sem fôlego. A criança já estava toda roxa. Então ela começou a gritar desesperada. E eu acordei naquele momento, queridos, foi um desespero. E todos nós gritávamos desesperados, sem saber o que fazer. Até que a minha cunhada mais velha veio e fez o procedimento em nossa filha. E a nossa filha, graças a Deus, colocou para fora aquele leite que estava ali engasgando e tapando a sua respiração. Aleluia. E depois, queridos, desse momento em diante, a minha esposa começou a buscar em Deus, mesmo sem conhecê-lo. E depois ela começou a procurar através dos programas de TV, através das mensagens que eram pregadas nos programas de TV, até que 3 meses depois ela resolveu ir até uma determinada denominação daqui da igreja, daqui da cidade. E nessa igreja, queridos, quando ela chegou, o pastor, naquele exato momento, ainda estava no louvor, antes da mensagem, quando ele mandou que parassem de tocar, porque naquele exato momento havia entrado naquela igreja uma mulher que disse para Deus que se Deus não falasse com ela naquele dia, aquele seria o último dia da sua vida, e que ela queria ouvir a voz de Deus. Então, queridos, esta mulher era minha esposa, e ninguém sabia quem era ela, até mesmo porque quando ela entrou, queridos, a igreja estava lotada, e a minha esposa era de baixa estatura, existiam muitas pessoas na frente dela, e não tinha nem como o pastor vê-la e saber que era ela, porque naquele exato momento, queridos, o culto já havia começado, e ela foi a única pessoa que entrou naquela igreja naquele momento.
Então, queridos, Deus usou a vida daquele homem para dizer que ele não havia esquecido da minha esposa e que não era para ela fazer nada contra a própria vida. Ela estava ali segurando a nossa filha mais nova em seus braços. E naquele momento, queridos, ela sentiu no seu coração que era Deus falando com ela. E naquele mesmo dia ela tomou a decisão, a mais importante da sua vida, que foi entregar a sua vida a Jesus. Aleluia! E naquele ano de 2003, no mês de agosto, o Senhor Jesus Cristo entrou no meu lar através da vida da minha esposa. Aleluia, louvado seja Deus. Mas as coisas continuavam do mesmo jeito em relação à minha pessoa, porque eu não queria saber de maneira alguma, queridos, de crente dentro do meu lar. Eu era totalmente intolerante, odiava os crentes, odiava as igrejas, e totalmente intolerante em relação ao cristianismo. Então, queridos, ela começou sozinha, às vezes calada, às vezes escondida. Ela fazia os seus propósitos sem que eu soubesse. E ela começou então a orar, a interceder. E essas orações, intercessões duraram 9 anos, até o início do ano de 2012, queridos, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Um pouquinho antes, no ano de 2011, quando ela participava de um grupo familiar, de uma determinada denominação daqui da cidade. Então ela começou a ajudar os irmãos, e eu também comecei a ajudar. Mesmo sem saber, irmãos, o Senhor já estava trabalhando em minha vida. Eu que outrora odiava o cristianismo, mas conhecendo aqueles poucos irmãos e sabendo da seriedade deles, então eu comecei a ajudá-los também. Em um determinado dia ela saiu para a igreja, eu fiquei sozinho em casa. E um determinado som que ela gostava de ouvir, um louvor que ela gostava de ouvir, eu peguei e coloquei naquele rádio para ouvir aquela música, irmãos. E através daquele louvor, o Espírito Santo de Deus quebrantou o meu coração. Eu senti a presença de Deus que outrora eu nunca havia sentido. E eu comecei a chorar diante do Senhor. Mas eu não disse nada para ela, queridos. Então eu continuei resistindo, resisti por mais 6 meses. E depois, queridos, no começo do ano de 2012, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. E depois de 2 anos, queridos, eu fui ungido no ano de 2014 como diácono. E permaneci nessa mesma denominação até o mês de abril de 2015. Permaneci até esse ano, até esse mês, porque infelizmente o nosso líder é um líder carnal e totalmente imaturo. Então, queridos, eu fui para outra denominação e comecei então a fazer o curso teológico. E no mês de outubro deste mesmo ano eu fui ungido como pastor auxiliar. E permaneço até hoje nesta mesma denominação, juntamente com a minha esposa e com nossas filhas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. As tribulações têm vindo, as dificuldades têm vindo. Nós sabemos que fazem parte da caminhada cristã. Nós sabemos que nós não estamos isentos, queridos, das tempestades, das lutas, das adversidades. Mas o maior é o Senhor que está conosco. E agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia. Então, meus amados, esse é um pouco do meu testemunho que eu estou aqui resumindo para vocês, que talvez sirva de edificação para vocês, que talvez sirva de motivação, que talvez traga fé, talvez traga esperança também para vocês, meus amados. Talvez você esteja passando por meu problema também, talvez o teu cônjuge esteja resistindo, talvez ele esteja ainda com o coração endurecido, mas eu quero te dizer, não desista, continue orando, continue intercedendo, continue clamando ao Senhor, continue crendo no seu poder, crendo nas suas promessas, crendo na sua palavra, porque a mulher santa santifica o seu lar e vice-versa. Aleluia! Então eu espero que esse pequeno testemunho que eu estou resumindo aqui, queridos, tenha servido de edificação para a sua vida espiritual em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetize em nome de Jesus. A tua família é do Senhor Jesus. Profetize, mulher de Deus. Profetize, homem de Deus, que você e a sua casa pertencem ao Senhor Jesus. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.